A vida não muda quando você toma uma decisão. Já pensou sobre isso? É o contrário do que a maioria dos coaches, das histórias falam. Não, é no momento de decisão que seu destino é mudado. Isso é uma frase do Tony Robbins. E de fato, reconheço que a hora que você decide, as energias de mudança começam a caminhar numa direção, porque até então você estava confuso. Como é que eu vou fazer para mudar de emprego? Como é que eu vou fazer para sair desse relacionamento? Como é que eu vou fazer para tomar essa decisão que eu tanto quero, mas que eu tenho medo, insegurança, a opinião dos outros importa muito, o que que a minha família vai pensar? Aí você toma aquela decisão. Aí você pensa, agora tudo mudou. Mas quem já tomou uma decisão sabe que não é assim. Você toma uma decisão e a repercussão interna e externa daquilo que você decidiu começa a acontecer. E o mundo ao redor começa a mudar. Pessoas saem, situações acontecem, financeiro muda às vezes para melhor, às vezes para pior, às vezes te gera mais segurança, mais insegurança, mas muda, de qualquer forma muda. E são essas mudanças que eu quero conversar aqui com você, porque a decisão, ela vem de um processo interno de angústia, talvez longa, ou talvez de algo que te convidou tanto, que te fez dar esse salto, mas existe um espaço entre a decisão e a realização de uma nova vida, de uma nova estrutura, de um novo emprego, de uma nova história que você está escrevendo, que eu gosto de chamar de ponte. A ponte é aquele momento em que você deixa o lugar antigo, que tem uma zona de conforto, que embora a gente chame de zona de conforto, não é mais tão confortável assim, senão você não estaria saindo dali. Provavelmente é um lugar que você já queria sair há muito tempo. Eu penso nisso, eu sempre lembro de relacionamentos, né? Divórcios acontecem depois de muito tempo de reflexão, geralmente. Emprego, quantas pessoas eu atendi que sofreram por anos angústias terríveis de dúvida, de medo e querem tomar decisão, mas não conseguem. Eu mesma já vivi muitas situações como essa. Eu sou uma pessoa que acredito na mudança, acredito no poder que tem quando a gente segue adiante, deixa o passado para trás e para de ser regido pelo medo. Mas eu sei muito bem também que a decisão é apenas o primeiro passo. É como se fosse um terreno novo que você tira todas as ervas daninhas, você comprou de repente um espaço e você fala, é aqui que eu vou plantar, é aqui que eu vou fazer a minha colheita daqui para frente. Então você vai lá, você coloca adubo, todas as suas intenções, todas as suas vontades, todas as suas projeções, o que você quer que aquilo te dê, que aquilo te traga, todos os frutos que você quer, mas tem um período que você tem que apenas sustentar, manter e continuar. E talvez nesse mesmo período surjam ervas daninhas, pensamentos, sentimentos, frustrações, coisas que você tenta que vão dar meio errado. E aí você volta no medo. Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu devia ter feito isso? Ai, meu Deus, se eu tivesse continuado. Eu tenho uma experiência muito forte nisso, que é quando eu decidi largar o emprego público. Não sei se vocês sabem, talvez se você nunca tenha sabido, eu estudei, ó, eu trabalhei por 12 anos como servidora pública federal do INSS, a Previdência Social. Na época eu estava passando tanta necessidade, mas tanta necessidade, minhas crianças pequenas, eu precisava de tratamentos médicos, e o concurso público soa com a única coisa possível para uma mãe que não tinha estudado, que não tinha pai rico, que não tinha herança e que não via solução além de ter um emprego fixo, que eu só fosse lá, cumprisse, batesse ponto com algo que mais ou menos eu conseguisse fazer e voltasse para casa. Eu estudei muito, muito, muito. Eu cheguei a estudar 14 horas por dia, ou seja, eu fiz a minha parte. Mas eu ainda estava naquela vida que eu decidi, eu estava atravessando a ponte. Eu passei no concurso, achei que eu tinha atravessado a ponte, mas não. A hora que eu passei, muitos dos meus sonhos morriam comigo. Muitas das minhas incertezas vinham juntas, muitas das minhas projeções ilusórias vieram. Eu falei, nossa, não era isso que eu queria. Mas a segurança do serviço público era tão boa que eu comecei a me agarrar naquilo. E eu passei 12 anos com muita gratidão, porque minhas filhas se sustentaram com isso, eu pude fazer movimentos com isso, pude investir nos meus cursos. Hoje eu tenho formações por conta disso, tenho tratamentos que eu pude fazer por isso.
Porém, a minha angústia interna era muito grande. Eu tinha tomado uma decisão, mas eu tinha tomado uma decisão a partir do medo, apesar de ter sustentado isso com muita coragem. E a partir dali, eu fiquei até onde eu senti que fazia sentido, e aí chegou o momento de eu tomar a decisão que eu sempre quis, silenciosamente, todos os dias, enquanto eu trabalhava ali, que era largar e nunca mais voltar. E eu sabia que eu precisava largar e nunca mais voltar, porque caso contrário, eu iria sentir saudade da segurança, eu queria voltar, eu ia querer mudar de ideia. Porque, lógico, a vida tem ondas, a vida de uma pessoa sem um emprego fixo, ela tem oscilações, embora possa ter um movimento muito maior. E foi isso que eu fiz. E quando eu dei tchau, eu me lembro assim que muita gente falava para mim: não larga nunca isso, você precisa, que bom que você tem esse emprego, que bom que você tem essa segurança. E silenciosamente aquilo parecia uma armadura de espinho que eu tinha que segurar. E cada um sabe o que dói para si, né? E obviamente que isso tudo vem com mil outras camadas, do deslocamento com a perna, do tempo com filhos, mil coisas que a gente não vai trazer agora, porque cada um sabe as decisões porque toma. E quando eu saí, eu já estava no surf. E com mil portas vendo, já tinha juntado dinheiro, já tinha feito coisas importantes para que eu pudesse ter uma certa segurança. Segurança essa que pode oscilar, a gente sabe que a vida tem coisas que acontecem. E eu me lembro que quando eu decidi sair, que eu assinei aquilo ali, eu assinei com muita segurança, mas também com muito medo por trás. E era só a decisão. Eu tinha tomado a decisão, mas a decisão ainda não me mostrava a estrada inteira, ainda era uma projeção. E até que eu pudesse viver do outro lado da ponte, olhar para trás e falar: nossa, que bom, que decisão maravilhosa que eu tomei, que é o que eu vivo hoje, apesar de ter desafios, de ter as coisas típicas de uma pessoa que não tem um emprego fixo hoje. E, e hoje eu sei que duas coisas são muito importantes para você ter essa coragem. Primeiro, é você se conhecer. Se conhecer vai te fazer conhecer suas habilidades, vai fazer com que você entenda suas inseguranças e o porquê, vai fazer com que você olhe para o seu passado e fale: olha, isso aqui é porque meu pai passou por isso, me projetou isso, minha mãe, minha cultura, e vai fazer com que você realmente tenha escolhas, não só decisões, mas escolhas. E o segundo é a fé, porque a fé ela tem um caráter muito invisível que é o seu chamado, aquilo que você sente que a sua alma te convida, e todo mundo sabe o que é isso. Todo mundo sabe que dentro de você tem um chamado para um certo estilo de vida ou para uma certa coisa que você tem que contribuir, mesmo que aquela voz seja tão silenciosa que você nunca tenha dado ouvidos. E o se conhecer também tem entender e lapidar os seus defeitos, que é algo que é muito importante. Então, por exemplo, para eu surfar, eu precisei treinar muito. Para eu hoje trabalhar ao redor do mundo, eu precisei estudar muito inglês, gente. Vocês acham o quê? Que eu nasci aprendendo inglês. De repente, alguém me deu um chip do inglês. Eu estudava muitas horas, mesmo com o filho pequeno, mesmo nas horas que ninguém estava fazendo isso, eu estava. E eu me lembro bem disso. Me lembro de minhas filhas estarem dormindo, na época casado, meu marido está dormindo e eu estar estudando. Eu não encontrava desculpa, eu encontrava um jeito. E se tem alguma coisa na minha história que você pode se espelhar, é isso. Para de dar desculpa e encontra o jeito. E um jeito é só você que vai dar. Ninguém vai chegar e falar: toma o jeito para você, querido, querida. Eu encontrei um jeito para você, para que você possa sentir a paz que você precisa para ouvir seu coração. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Você precisa falar: é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer, e eu vou sustentar e manter isso. Mesmo que você, como adulto responsável, precise: poxa, preciso pagar a conta, então vou fazer uma coisa aqui que dá, um bico aqui, outro ali, vou encontrar uma forma de trabalhar que possa me permitir continuar nessa direção, mas quem vai ter que encontrar um jeito é você, senão você sempre vai estar aquém daquilo que a sua alma te convida. E isso é algo que hoje, por viver a vida que eu sei que eu quero viver, por estar na direção, já viajei pra caramba, falo inglês fluente, trabalho com o que eu amo, estou falando aqui com você, e volta e meia, oportunidades incríveis aparecem milagrosamente, que tem a ver com a fé, que tem a ver com a sustentação da parte invisível. Lei da atração, lei da assunção e mente alinhada.
Isso não quer dizer que todos os dias você vai estar assim. Tem dias que eu acordo mal, tem dias que eu acordo em dúvida. Claro, faz parte, a vida real acontece, tem circunstâncias. Mas isso vai querer dizer que a sustentação e a manutenção disso vai estar tão ativa que vai acontecer mesmo sem a sua colaboração. Vai estar ali, aquele fio invisível te puxando. E eu te digo com todas as letras, vale muito a pena. Vale muito a pena cruzar essa ponte e deixar para trás. Entenda o seguinte: na ponte tem o processo de deixar para trás. Deixar para trás aquilo que não tem que vir com você. Hábitos, preguiças, medos, crenças. Crenças, o que é crença? Mentalidade ativada que você está ali ouvindo seu coração e vê aquela mentalidade, puf, antes de você sequer poder sentir e falar, não, eu continuo nessa direção. E isso não quer dizer ser irresponsável, pelo amor de Deus. Não estou dizendo ninguém aqui para de pagar as contas, para de fazer o que tem que ser feito. A gente é adulto, tá? Adulto. Você que está me ouvindo, com certeza é uma pessoa adulta. Pessoa adulta paga conta. Normal. Para viver, paga conta. Agora, se você está indo naquela direção, com certeza aquele jardim vai começar a crescer, vai começar a dar fruto, você vai começar a colher. Mas é regando todos os dias. Não é olhando para ele e falando, olha, jardim, dá aí frutos. Ixi, não deu, deixa eu correr aqui atrás. Não, não vai acontecer. Vai fazendo, vai encontrando jeito, vai se movimentando, que a vida é generosa. Não fique nutrindo pensamentos de que a vida não é generosa. Não alimente seus medos e sobrescreva as suas crenças. Você já fez exercício, por exemplo, de escrever o que você acredita? Isso é um dos exercícios mais poderosos que existem. Dos mais poderosos. No fundo, você de repente está acreditando, eu não mereço, eu não consigo, ou se a minha família não conseguiu, eu não vou conseguir. E todo mundo tem alguma história que passou, que alguém passou difícil. Isso não é privilégio de ninguém. Eu perdi os 2 pés, eu tive histórias de família terríveis, eu tenho toda uma dificuldade que aconteceu comigo, mas eu não faço com que isso determine o meu destino. Determine o meu destino. E mesmo em um momento que eu me encontro agora, em um novo momento de transição, que as minhas filhas estão grandes e tudo, é sempre se olhar para frente, é sempre se olhar de deixar para trás o que não serve. E isso é também o músculo da coragem. Treine o músculo da sua coragem usando a coragem. Porque à medida que você vai usando esse músculo da fé, essas certezas que você consegue navegar e surfar as ondas da vida, que você consegue fluir, que vale a pena acreditar, vão se solidificando no seu interior e deixam de ser uma teoria que alguém num vídeo falou e passam a ser a sua realidade manifesta. Manifestação. Você é um co-criador potente em um universo que traz todas as soluções. Nós somos, sim, consciência crística ativada e a gente está numa dimensão muito mais poderosa agora do que éramos antes. E se você conseguir parar um pouquinho aqui, me ouvir, respirar fundo e fazer o que você tem que fazer, e só você vai trilhar o seu caminho do herói, só você vai fazer a sua jornada do alquimista, você está contigo. Você pode ter certeza que você vai voltar aqui e vai me contar a sua história. E eu fico aguardando isso. E se precisar de ajuda nesse processo, entre em contato, vamos fazer sessão de clareza, vamos fazer acompanhamento, porque eu quero muito te ajudar a acelerar todos os seus resultados. Me segue para mais vídeos, compartilha esse vídeo se acha que fez sentido para alguém. Tem as cartas da Sol no Substack, no Instagram, no TikTok, em todas as redes. Você pode me encontrar e a gente pode estar mais próximo. Faça a sua luz brilhar e até a próxima.